Agora, Mili, gostei dessa expressão do Casagrande, reformular relações. E aí, a questão que se coloca, na verdade, são duas. Uma, o Paquetá, ele talvez fosse convocado, não foi por quê? Porque o Paquetá teria se metido num esquema de casas de apostas. Ele está sendo investigado na Inglaterra. A história basicamente é a seguinte: ele teria tomado cartão amarelo em um jogo da Premier League, e aí, para ele tomar cartão amarelo nesse jogo da Premier League, teve um número de apostas estratosférico, que causou suspeita nas autoridades que investigam essas coisas na Inglaterra. E aí descobriram que as apostas eram vindas do Rio de Janeiro. Mais do que isso, que eram apostas que seriam de pessoas próximas ao Paquetá, para ele tomar um cartão amarelo. Então, portanto, ele está sendo investigado, e até por isso a negociação que estava em curso do Paquetá com o Manchester City simplesmente acabou. Ele não será mais jogador do Manchester City, pelo menos até então. E aí ele não foi convocado. E daí o Diniz foi perguntado sobre isso, e aí falou: olha, não tem nada, não podemos falar muita coisa, tudo que eu sei é isso aí, então, portanto, ele não foi convocado. Em contrapartida, o Antony foi convocado, ele que está sendo acusado de agredir a namorada, a Millie. Então, a impressão que me deu é que ele foi desconvocado. Ele estava convocado, o Paquetá. E assim que a notícia saiu, 1 hora antes da convocação, ele foi imediatamente desconvocado. Então, deram a suspeição de um envolvimento em apostas um peso que jamais a CBF ou o futebol brasileiro deu a uma suspeição de bater, abusar ou matar uma mulher. Então, é uma ofensa para todas as mulheres que gostam de futebol essa convocação de hoje. É um assunto que se sobrepõe aos demais. É uma vergonha. O futebol masculino da CBF é uma vergonha. Isso que aconteceu hoje é uma infâmia. Não é possível que não haja alguém lá dentro que coloque as coisas em contexto. Olha, deixa eu te falar, suspeição de bater em mulher é 1000 vezes pior do que suspeição de entrar aí num esqueminha de apostas. Mulheres morrem em números que são números de todos os dias. Aposta, por mais antiético, imoral, não mata ninguém. E aí? A CBF não tem nenhuma noção de nada disso. Não há ninguém lá dentro com um mínimo de consciência para dizer, olha, vai desconvocar um, vai ter que desconvocar o outro. Vai convocar um, convoca o outro, então. Não é possível, gente. Não é possível. O recado dado ao Brasil hoje é o seguinte: não pega nada, suspeição de bater em mulher. Ah, mas Mili, ele não está condenado ainda. Realmente, nenhum dos. Mas olhem um pouquinho, dá aí um Google. Números, violência doméstica contra a mulher. Vejam quantos relatos são falsos. É irrisório o número de mulheres que acusam falsamente alguém de bater nelas. Então é muito grave. Pode ser que ele não seja mesmo culpado. Mas se há suspeição sobre os dois, como convocam um e não convocam o outro? Como que convocam um suspeito de mulher, mas o suspeito de apostas? Não, gente, aí cruzou um limite. Aí não dá. É o seguinte, ofensas ao capital, essa sociedade não suporta. Agora, ofensas a pessoas, tá de boa, principalmente se for mulher. É a coisificação de tudo. Pessoas tratadas como mulheres, tratadas como coisas, e dinheiro tratado como se fosse uma entidade sagrada. Não, gente, parece que ele ofendeu o dinheiro, é uma não desconvoca imediatamente. Então é uma vergonha. É por isso que quase 30% aí estão dizendo o seguinte: eu não estou nem aí para a seleção masculina. E é isso mesmo. Essa seleção é uma vergonha, gente. É uma vergonha em todas as diferentes camadas que a gente possa imaginar. A camisa é vergonhosa, é uma camisa que é um símbolo de um golpe de Estado, é uma camisa que é um símbolo do nazifascismo que tomou conta do Brasil, e toda essa convocação patética, ridícula, vergonhosa, é uma infâmia. E olha que eu sou dinizista, hein? Dá para ver atrás de mim ali o meu pacotinho do Fluminense? Acho que meu dinizismo é acima de suspeita, né? Todos vocês sabem como eu sou dinizista. Morreu um pouco meu dinizismo hoje. Se o Diniz, um cara bacana, decente, legal, faz uma dessas, imagina o que a gente vai esperar dos caras que não são legais, né? É uma vergonha. Assim, a gente gosta de um esporte que detesta a gente. É horrível. Diga lá, Casão. Não, eu ia falar assim, Mini, se ele faz isso, ele não é tão decente, tão legal, tão ético, né? Não é assim. Se o Diniz
que é um cara legal, bacana, faz isso, pensa aqueles que não são bacanas. Aqueles que não são bacanas fazem a mesma coisa que o Diniz fez hoje. Já fizeram, né? Outros senadores já fizeram. Já aconteceu isso diversas vezes, né? O América Mineiro contratou o Pedrinho, né? Que tinha vindo pro São Paulo. Pedrinho, que veio pro São Paulo, nem jogou praticamente no São Paulo, porque saiu a notícia que ele agrediu a namorada, o São Paulo rescindiu o contrato, a América convocou, a América contratou. Entendeu? Então, assim, é uma coisa estrutural. Né? Não quer dizer que seja bacana ou não bacana. É uma coisa que está na estrutura machista dentro do futebol. Realmente, eles não dão a atenção ou a importância que realmente deve para uma agressão à namorada. Eles acham normal. Não é normal apostar. Entendeu? Sim. Não é normal apostar. Bom, é isso. Ô Matheus, essa história do Paquetá, que tem a ver com a seleção, ele foi desconvocado, acabou fazendo com que o Veiga fosse convocado. A gente vai falar já sobre os brasileiros, os que atuam no Brasil, que foram convocados. Porém, essa questão do Paquetá, para mim é muito espantosa, né? Como com um cara que está jogando no mais alto nível do futebol mundial, que é a Premier League, um cara que já disputou a Copa do Mundo, um cara que um jogador excelente, se mete num negócio desse, para falar o português claro. É até difícil da gente entender como é que um atleta de alto nível, que sabe muito bem das proibições que a liga dele, que a liga que ele atua, né, no caso, impõe para envolvimento em supostas apostas esportivas, e infelizmente a gente vê mais um nome do futebol brasileiro imerso nesse mundo. É até difícil falar, Tirone, porque é difícil de acreditar que um atleta do nível do Lucas Paquetá, do nível da instrução que a gente imagina que ele tenha, possa estar vinculado a esse tipo de situação. É difícil até da gente entender, acreditar num negócio desse. Mas as investigações estão aí, ele ainda não é declarado culpado, ainda está sendo fase de investigação, mas é de se lamentar não só esse episódio especificamente, mas todos esses da Operação Penalidade Máxima, do quanto essa questão das apostas esportivas entrou de uma forma muito negativa no mundo dos jogadores de futebol. Isso porque a gente está falando de Premier League, a gente viu aqui em território nacional questões na Série A, Série B do Campeonato Brasileiro. Eu fico pensando mais ainda nas divisões inferiores, porque o que a gente está vendo é a ponta do iceberg do futebol profissional. São os contratos milionários, eu sempre brinco, é o jogo que passa na TV. E aquilo que a galera não está vendo, aqueles jogadores que ganham um salário mínimo, às vezes fecham aquele contrato de pacote, né, que a gente fala, fecha um pacote ali para disputar uma competição de divisões de acesso de campeonatos estaduais. Então, tudo isso é muito lamentável. E, pelo que a gente percebe, vai dos jogadores mais ricos, das maiores ligas do mundo, até os campeonatos mais simples. Sem dúvida, é isso. Na verdade, só uma coisa, Tirone, só uma coisa. É tão grave essa questão da desconfiança, né, no Paquetá, porque a Premier League proibiu os times de colocarem propaganda na camisa de site de aposta. Sim. Proibiu não, diminuiu a visibilidade, né? Não diminuiu a visibilidade, exato. Não proibiu totalmente, diminuiu a visibilidade. Não pode ter aquele. Não pode ser o master, principal, né, que a gente fala. Não pode ser o master, né? Então é grave, né? A questão da suspeita. É grave você ser suspeito de uma coisa dessa.